esse entendimento meu, mas eu preciso dizer. Sabe o que está acontecendo? Os cristãos não estão vivendo mais a palavra de Deus, que é o evangelho simples, que é as coisas básicas. Eu não preciso ser o expert, eu preciso entender o que Deus quer de mim e eu praticar. Eu preciso entender o que Deus precisa de mim e eu viver ela. Esses são os princípios. Por isso que a palavra de Deus diz que os rudimentos da obra morta. Muitas vezes nós não conseguimos nem nos arrepender daquilo que nós fizemos lá atrás. Muitas vezes nós não trazemos à nossa memória aquilo que eu errei. E eu preciso trazer isso. Porque muitas vezes a parede está travando o meu avançar. Às vezes uma porta não abre porque eu não consigo entender isso. E não é o diabo. Porque o diabo, ele pede permissão para Deus. É só ler o livro de Jó. O diabo, ele não vai colocar a mão sem que Deus permita. Mas eu preciso entender esses sentimentos, esses princípios básicos, trazer a minha memória, conversar com o pai como eu converso com o pastor, como eu converso com a minha esposa, me arrepender para que Deus possa entender com o meu coração. Aonde está isso? Coração. Os rudimentos vai falar da mente. A gente sempre fala que a boca fala que o coração sente. Mas por que o coração sente? Mente. Ela traz o meu coração e a minha boca lança. Então são cuidados que eu preciso ter, princípios que eu preciso viver, entender o processo. E o livro de Hebreus, ele vai falar muito disso. Ele vai falar demais disso. Tem passagens diretas do livro de Hebreus que falam desses princípios. Nós vamos abrir nesse estudo dos arrependimentos sobre o livro de Hebreus 6, 1, 2. A maioria das vezes eu coloquei versículos. Se vocês quiserem abrir, aprenda a abrir a palavra, aprenda a manusear a palavra, porque nem sempre nós vamos ter um PowerPoint, nem sempre nós vamos ter um slide na presença nossa. E aí que eu começo a mostrar para vocês. E o Espírito Santo traz à minha memória aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio. Então, quando eu leio, eu entendo que o Espírito Santo uma hora vai me lembrar. As pessoas falam para mim, eu preciso gravar a palavra de Deus. Não, como é que eu vou gravar? Nem eu não consigo gravar. Mas ele traz a minha memória. Quando eu tenho uma intimidade com Deus. E intimidade, amado, não é a minha esposa por mim, é eu e Deus. Intimidade, quando eu falo, é ter intimidade como casal casado. Por que a Bíblia fala que eu preciso casar? Porque é uma só carne. Eu preciso ter intimidade com Deus. E essa intimidade não adianta a minha esposa ter e eu não. Deus não vai falar comigo porque ela estudou, porque ela fez. Não. Essa intimidade é que traz a memória. E é nesse arrependimento das obras mortas que eu preciso trazer. O que é que ainda, porque muitas vezes os cristãos falam, puxa vida, mas o outro lá cresce, evolui, e eu não consigo crescer, porque tem alguma porta fechada que Deus precisa que você traga a memória, que você declare para Ele. Eu preciso declarar para Deus, eu fiz isso, me arrependo, só que Deus sonha no coração. Você está entendendo? A palavra vai puxando uma coisa em cima da outra, então Ele vai sondar o teu coração, não adianta você falar da boca para fora. Eu preciso falar, como às vezes eu falo para minha esposa, eu te amo. Se eu falar da boca para fora, uma hora vai perceber que isso aí é só uma balela, é só uma fantasia. Mas quando eu falo para Deus no meu coração, Ele conhece antes de mim. Ele sabe o que está na minha mente, o que vai descer para o meu coração e o que eu vou falar, antes mesmo que isso aconteça. Eu gosto de falar muito que Deus trabalha muito à noite, vocês sabiam disso? Deus trabalha muito à noite, porque nós atrapalhamos Deus de dia. Nós atrapalhamos Deus de dia. Eu gosto de conjunturar assim, Deus está olhando assim e falou, para um pouquinho, cara, deixa eu trabalhar com você, deixa eu falar com você. Só que à noite nós estamos dormindo, muitos lembram de sonho, outros não, eu sou um que não lembro. Alguns, a minha esposa já sabe tudo. Porque Deus trabalha. Aí entra a parte de Deus. E aí somos nós. Nós somos o culpado muitas vezes. Nós culpamos o diabo. O diabo não pode pôr a mão em nós. Isso é fato. Quem conhece os princípios é fato. O diabo não põe a mão. Mas eu abro a porta.
eu deixo de falar com o Pai. Eu falo algo que fecha-se uma porta imediatamente. Eu penso em algo que às vezes fecha. Então é isso que nós vamos ver um pouco hoje, sobre esses arrependimentos de obras mortas. Lembrando que quem não nasceu, muitos que nasceram em berço cristão hoje, eu tenho amigos que nasceram em berço cristão que se desviaram. Por quê? Porque tem interesse de saber lá fora. Eles perguntam para a gente. Eu vim de um mundo que poucos vieram, e de algo terrível, e não precisei ser internado, não fui preso, mas eu tenho uma morte nas minhas costas que é do meu irmão. Para mim entender isso quando eu me converti, eu tive que lidar anos com isso. Por quê? Porque meu irmão morreu por causa de mim. Então entenda isso. Quando nós falamos de obra morta, não é só do cristão, é antes também. Eu preciso me arrepender disso, eu preciso trazer isso e falar: Senhor, eu fiz isso. Eu não estou falando que isso vai te prejudicar, não, eu estou falando que portas vão se abrir, porque às vezes está fechada, e eu não entendo isso. Obras mortas não é só do cristão, também é do meu tempo, e eu preciso me arrepender. Deus precisa conhecer meu coração. Por que Deus faz isso? Ele quer conhecer. Ele quer saber se eu verdadeiramente sou dele, se verdadeiramente estou preparado para aquilo que ele tem. Deus tem projetos, mas só que eu passo por um processo, e esse processo é doloroso. E aí é o momento que eu tenho intimidade com meu pai. Intimidade com o pai é algo que é só eu posso fazer, porque a intimidade que a minha esposa tem, eu não tenho. Agora, a intimidade que eu tenho, a igreja não tem. Agora, o altar precisa estar aceso. E quem é a lenha? Somos nós. Então é isso que nós queremos, que a igreja entenda, que eu entenda. Tudo que a gente vai estudar, eu e você, vamos crescer junto. Porque isso vai mexer comigo e vai mexer com alguém. Então em Hebreus 6, 1, 2 diz: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. Quero pedir a minha esposa a dela, porque é totalmente diferente, vocês vão entender. Só vai ficar no ângulo aqui. Mas vai fazer isso. Assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, o ensinamento a respeito do batismo e da cerimônia, de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vocês estão vendo a diferença de versão? E tem outros que tem diferentes. Só que ele quer que a gente cresça, que nós possamos crescer. Não, uma fala, se você não entender direito, vai falar, deixando os princípios da doutrina de Cristo. Sabe por quê? Muitas vezes nós começamos a colocar doutrinas nos princípios da Bíblia. A gente sempre fala de doutrina. O que é doutrina? Sou eu. Eu começo a entender certas coisas que não é, que não vai da palavra de Deus. Bom dia. Você está bem? Então, quando ele fala doutrina, aí que nós começamos a entender os princípios. Mas não deixando, eu preciso crescer no conhecimento. Essa é a palavra. O que significa isso? Está ali, ó. O Espírito Santo nos aconselha a que deixemos, abandonemos no sentido de avançar. Olha só, abandonemos no sentido de avançar. Então eu preciso abandonar as doutrinas. São doutrinas que eu mesmo crio dentro do meu conceito. Tá? Os rudimentos da doutrina de Cristo e avancemos para a perfeição. Tá aí. Muitas vezes nós criamos doutrina dentro do que a palavra diz, que o Evangelho é simples, e não conseguimos avançar, não conseguimos crescer.
Não conseguimos romper algo que era só eu simplesmente falar com o Pai, entender a palavra, praticar ela. Entenda uma coisa, praticar a palavra é fácil? Não, mas eu preciso viver ela. Esse negócio de falar que eu vou crescer, que eu não preciso viver, que eu não tenho tempo, que eu não posso, vai travar em alguma coisa, pode ter certeza disso. Então as doutrinas somos nós que criamos. Então eu preciso avançar. Avancemos para a perfeição. E qual é a perfeição? É o Evangelho simples. Viver a palavra. Entender que tem coisas que eu ainda não declarei para o Pai. Quando nós falamos que existe aconselhamento, é porque tem certas coisas que eu não consigo sozinho fazer. Foi o que eu falei para vocês, no tempo que eu não entendia do meu irmão. Eu tentei lutar sozinho. Não deu certo. Então isso foi um dos princípios que eu precisava fazer, falar com o Pai e ter ajuda às vezes, porque é um choque. Entenda uma coisa, quando eu trago algo para dentro do meu coração, é um choque. E aí nós achamos que entendemos, mas não conseguimos aperfeiçoar e muito menos avançar. Eu preciso deixar a doutrina para fora, entender o Evangelho simples, declarar para Deus, falar com Ele, para que eu consiga prosseguir. E cada propósito, Deus não vai dar por inteiro. Se você tem um propósito de ser pastor, vai levar alguns anos para Ele poder processar isso com você. Se você tem um propósito de ser apóstolo, mais ainda, porque Ele vai por dose homeopática. Ele vai mexendo no teu coração gradualmente. Ele vai brincando, como a gente brinca, né? Ele vai brincando com os sentimentos devagar, diferente do homem. A doutrina, ela já traz um choque. Está cheio de igreja com doutrina. Eu não tenho doutrina, eu tenho Jesus. É Jesus que me liberta, é o Pai que vai fazer. Então quando ele fala deixando as doutrinas de Cristo, para que eu avance, é difícil entender isso, né? Eu preciso deixar, não. Eu preciso entender o que Deus tem comigo. Eu preciso compreender o que Cristo quer comigo. Eu preciso me arrepender de certas coisas que eu fiz e achei que não era nada. Entenda uma coisa, eu não olho para o homem, eu tenho que olhar para Cristo. O homem vai me julgar de todas as maneiras. O homem vai falar o que ele quiser de mim. E só aprendi nesse momento que eu comecei a trazer as coisas e entender que Deus tem comigo algo que não tem com ninguém. Nem os meus filhos são iguais a mim. Pelo contrário, os filhos batem até de frente com a gente. Mas isso daqui, avancemos na perfeição, é algo que eu preciso buscar dentro do arrependimento das obras mortas. O que é obras mortas? Algo que às vezes eu deixei estacionado ali. Vocês já ouviram falar que o coração tem uma caixinha? Tem lá um segredinho, tem uma salinha lá que não pode mexer. É isso que Deus quer mexer. Tem algo que eu não falo para ninguém, que eu não digo para ninguém, nem para Deus. Também vocês já ouviram falar que quando eu não tenho um relacionamento bom com meu Pai, não vou ter com o Pai Celestial. Eu desconcordo com isso, porque eu não tive relação nenhuma com meu Pai. Hoje eu tenho uma relação com meu Pai Celestial tremenda. Eu desconcordo, estou falando que vocês têm que concordar comigo. Entenda isso. Ah, mas você não teve uma relação com seu pai boa, não vai ter com Deus. Eu questiono quando falo isso também. Porque Deus está me ensinando o que eu tenho que fazer. Basta eu colocar em prática. Basta eu viver. Basta eu entender e colocar mesmo em prática. Tá? Acontece, entretanto, que uma grande maioria dos cristãos nem sequer conhece o que são os princípios elementares, rudimentos da doutrina de Cristo, os quais, como preferir, da sua doutrina, que são as doutrinas ou ensinamentos básicos das Escrituras Sagradas, e que encontram-se mencionadas no versículo de 1 a 3 de Hebreus. Está entendendo? Tem cristão que nem sabe os princípios. E aí quer algo de Deus que não consegue viver o simples, o elementar, aquilo que Deus nos ensinou. Dentro do rudimento da palavra, nós vamos falar de fé também. Não sei se é eu, mas vamos falar de fé. E aí vocês vão entender isso daqui, ó. Entretanto, grande maioria dos cristãos nem sequer conhece o que é os princípios.
porque não pratica, não vive. Se eu falo de propriedade, não vive. E é difícil viver, meu irmão. Não pensa que nós somos pastores, evangelistas, apóstolos, não é. A gente nós somos humanos. E muitas vezes nós, pela cobrança de Deus com a gente, nós acabamos errando. Aí o que traz o arrependimento? A minha memória. Então todo dia eu preciso pedir perdão a Deus. Todo dia eu preciso trazer à minha memória aquilo que eu errei com a minha esposa, no trabalho. E fazer isso, porque os cristãos esquecem. E o livro de Hebreus é tremendo. Você vai ver o que Deus fez com o passado. Tem gente que fala, mas o Velho Testamento, não. Vai lá em Hebreus, então leia os milagres que Deus fez com esses homens. O que Deus fez? E o que Deus fez para dar o filho dele? Então não existe, está aqui, ó. Então eu preciso primeiro conhecer os princípios elementares, que são os rudimentos básicos da palavra de Deus. Isso é a realidade hoje do cristão. Não é eu posso estudar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer faculdade teológica, eu posso fazer o que eu quiser, mas isso daqui não vai mudar. A faculdade, quando nós fazemos, é para nós crescermos. Eu vou tornar a palavra, me evangelizar, eu saber onde está o que eu estou falando e apresentando a palavra, apresentando o Pai. Porque eu não apresento Cristo aqui, eu apresento o Espírito que vai lá no coração dela. Então eu preciso saber. Isso é o entendimento da teologia. Agora, o princípio básico eu tenho que viver dentro da igreja. Não adianta eu falar bonito, sei que é hora, tem faculdade, anel no dedo, se o princípio elementar eu não consigo viver. O básico, sabe o que é? O amor. Acabou dentro da igreja o amor. Acabou. Não existe amor, irmão. Eu conheço vários, eu conheço vários pastores, várias igrejas. Não tem amor, não tem recepção, não tem um abraço, tem a rixa, a intriga, a inveja, os ciúmes. Você sabe como é que o ciúmes chega dentro da igreja? Por exemplo, pastora tem alguém que é muito chegado dela, tá bom? Aí eu chego. Aí a pastora se identifica comigo de uma outra maneira. Entendo o que eu estou falando. Só que o irmão que está muito próximo dela, pronto. A pastora esqueceu de mim. A pastora já não lembra mais de mim. Puxa, o pastor não fala comigo. E a igreja vai crescendo. E aí, os abençoadores ficam influenciando a mulher que é abençoada. Alguém já falou para ela que ela é bênção? Porque antes de vocês chegarem aqui, está tudo limpo. Tudo. Sabe quando eles chegam na igreja? Ninguém sabe. Alguns sabem, outros não sabem. E aí ela fala assim, puxa, o cara acabou de chegar na igreja. O pastor já está dando atenção. Por quê? Porque o evangelista faz uma coisa, o pastor faz outra, eu faço outra, e ela faz outra. Ela precisa entender. Não, você é da igreja. Que princípios elementares, vamos falar assim, né? Que princípios da palavra de Deus eu tenho para viver hoje? E chegaram para o pastor e falaram, pastor, está chegando alguém novo, posso ajudar? Ele está fazendo alguma coisa? Princípios, rudimentos, elementos básicos para viver a palavra. O rudimento eu posso falar princípios, eu posso falar elementos. Qual é o elemento básico para viver a palavra de Deus? E é o que está acontecendo nas igrejas. A pessoa abraça, porque ela quer estar na porta de holofote. Ela é brava, quando ela sai, você não consegue falar com ela. Nós vivemos isso um tempo. Uma pessoa abraçando na porta, vai dentro da igreja, nem falava, me olhava, eu falei, meu Deus do céu, como é que consegue viver isso, gente? E eu sou assim, quando eu começo a ficar, eu começo a ver, eu vou até a pessoa. Uma hora que eu fui até a pessoa, eu falei assim, viu, você me abraça na porta, mas não fala comigo na igreja? E isso, a minha esposa era bem surpreendida, mas eu falo. Eu falo, mas que princípio você vive do evangelho? Você abraça só rico. A palavra de Deus é bem clara com isso nos elementos básicos. Jesus disse que os ricos não herdarão o reino de Deus, porque ele sabe disso, já sabia disso, olha só. E nós não vivemos o básico. Não estou falando que pode ser rico, não. É que Jesus não deixou ser milionário. Só isso, se você deixar, você já está. Né?
estava sossegado. Porque ele sabe que eu ia poder desviar. Ia querer viajar. Litoral, né, você? Sou apaixonado pelo litoral. Jesus nunca deixou morar no litoral. Eu já fui 3 vezes. Fui para Santos, Jesus trouxe de volta. Fui para Batuba, Jesus trouxe de volta. Fui para Batuba de novo, Jesus trouxe de volta. Então, eu entendo. Entende? Porque não é propósito. Aí entra os rudimentos, tá bom, irmão? Eu vou já dizer. Eu sei aonde eu vou chegar. Alguém que sabe o que Deus quer. Entenda uma coisa, não olhem para os pastores, para os evangelistas, não olhem. Você precisa olhar para Cristo e ver qual é o princípio básico que Ele tem para a tua vida. Eu posso cantar, não, há 3 anos eu toquei, 3 anos eu cantei, e não foi com banda pop, não, foi banda evangélica dentro da comunidade da graça, com nomes que hoje tem explode. Mas não era aquilo que Deus queria pensar. Por quê? Porque eu vim do mundo, eu tocava no mundo. Então eu achei que eu ia virar, eu estou no céu. E agora, e Deus me permitiu chegar. Só que com isso veio uma tribulação violenta. Chegou uma hora que eu falei, não é isso que eu quero dizer. Eu chorei, irmão. Eu chorei, porque eu amo isso aqui, ó. Às vezes eu estou aqui embaixo, ela sabe disso. Até me arrepia quando fala. E aí eu choro com o pai, falo, pai, deixa eu voltar a tocar, pelo amor de Deus. Não. Eu amo instrumento, eu amo música, eu amo. Mas não é o propósito. Quando eu alinho com Deus, este é o rudimento básico. Eu preciso alinhar com Deus. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Esse negócio de olhar para o pai ou para a mãe também não tem nada a ver. Sua mãe tem um projeto, seu pai tem outro projeto, você tem outro projeto. Deus vai mexer no profundo do coração, porque Deus tem um propósito para cada filho. Nós somos filhos. Vocês conseguem entender isso? Eu sou filho. Quando eu entendi isso, chorei muito, falei, obrigado, Deus, eu precisava de um pai. Nunca tive. Eu nunca tive um pai. Meu pai era extremamente fora. Uma hora eu sento, não tive. Mas quando eu tive um pai, os rudimentos simples me levaram a isso. O elemento simples, porque muito cristão não sabe nem o que é o elemento simples. Está na igreja porque acha que toca, porque acha que acha. Uma hora aperta o carro. Uma hora Deus caga. Deus tirou pessoas de perto de mim, levou verdadeiramente, para mim poder entender o que é o Evangelho simples. Hoje tem uma igreja com o nome Evangelho simples. Eu conheço o pastor, para do lado dele, Evangelho simples, e prega o Evangelho simples. É o que nós temos que pregar. Outra coisa, é possível nesses versículos identificar 7 rudimentos da doutrina básica e elementares, no terceiro casal evangélico de Jesus Cristo. 7. Se você perguntar o que é rudimento, ele vai falar do arrependimento das obras. Está aqui, ó. Olha aí. O fundamento. O que é fundamento? Você sabe que a igreja é um edifício? Vocês entendem isso ou não? Entendem que a igreja é um edifício? Por quê? O evangelista sabe por que a igreja a gente olha como um edifício? Entende isso? Que nós somos um edifício em crescimento, né? Porque nós vamos subindo, mas o edifício precisa do quê? Fundamento. Eu preciso ter fundamento. E aí entra aqui, ó. É o primeiro ponto, eu preciso ter fundamento. Onde eu vou buscar o fundamento? Na palavra de Deus, naquilo que Jesus fala, não naquilo que o homem fala. Entenda uma coisa, quando nós subimos para pregar, e aqui tem 4 ou 5 pessoas que pregam, pode ter certeza que o Espírito Santo leva o direcionamento. Agora, se eu não tiver o conhecimento, se eu não tiver o entendimento, eu acabo falando algo que falha. Eu preciso ter o conhecimento. Quem tem chamado para pregar precisa entender isso. Então eu preciso conhecer o fundamento, o rudimento da palavra, princípios, elementos, que eu possa fundamentar a minha vida em Cristo, e aí vem o crescimento. Sem isso eu vou tombar. Por isso que os prédios caem. Eu trabalho com obra civil. E muitos ainda, faço laudo. Todo alicerce ninguém enxerga. Só quem faz.
Aqui o esposo dela trabalha com isso, nós estávamos conversando esses dias. Ninguém vê. Mas se não for bem montado, o edifício tomba. Nós somos o edifício. Se não tiver uma raiz, um fundamento, se não tiver os elementos básicos, os princípios simples, eu vou afundar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, não sei. Se é Deus que sabe, o tempo é dele. Mas uma hora vai cair, porque uma hora vai chegar a prova, o processo. E o processo é doloroso. O processo dói. O processo arrebenta com a gente. Por que arrebenta com a gente? Para me crescer. Deus quer o edifício dele fortalecido, firme. Ele sabe que nós vamos encarar na frente. Ele sabe que depois desse processo vem um outro, e o outro vai ser um pouco pior. Um outro vai doer mais um pouquinho. Alguém já passou pelo processo, olha só, da ingratidão? O processo da ingratidão, meu irmão, é um dos mais dolorosos que tem. E para mim amadurecer, ministerialmente falando, eu preciso passar por alguns processos para entender que eu tenho que focar nele. Tenho que focar lá. É o edifício. Então isso daqui é prioridade. Depois do arrependimento da obra morta que nós vamos falar, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, né? São 11 que a Bíblia diz, as imposições de mão, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Está todo mundo preocupado com isso daqui, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se preocupe com o anticristo. Porque a Bíblia diz que quando o anticristo vier, a igreja não vai estar. Então, se preocupe com Cristo. Se preocupe com como você é com Cristo. Porque o anticristo, ele vai vir, isso é bíblico, ele já está no mundo. Agora, se você fica preocupado com o anticristo, é porque a tua vida está ruim. Você está com medo de ficar. Então, se preocupe com Cristo. Com Cristo. Se preocupe como você anda, como você é, como você faz, porque na hora que ele estalar o dedo e você olhar do lado e a roupa ficou isso não, já era, vai passar a tribulação. Aí não entendeu a tribulação. Você acha que nós estamos passando agora a tribulação? Isso é o início das dores, né? E fala a Bíblia que nós vamos viver o início das dores. Então, não se preocupa com isso aqui não. A Bíblia nos ensina para a gente poder ter. Agora, aquele que tem os princípios básicos da palavra de Deus, não vai se preocupar com isso. Vamos? Fundamento. Vamos falar um pouco do fundamento. Em 1 Coríntios 3,11 diz que a palavra de Deus afirma que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em outra palavra, Deus está nos afirmando em sua palavra que Jesus Cristo é o único fundamento que ele aceita. Eu estou firmado naquilo que Deus, muita gente fala, você não ouvir Jesus. Eu vou indicar você, vai ler a palavra. É o maior profeta de Jesus. E ele nunca se usou como profeta. Ele deixou pronto. Podemos dizer, portanto, que o fundamento da fé cristã não é uma filosofia ou um conjunto de regras e normas, mas pelo contrário, o fundamento da fé cristã é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o fundamento, a pedra angular. Por isso nós somos edifícios. Ele fala para Pedro: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha ninguém vê. E por que eles querem se aparecer no holofote? Por que eles querem aparecer toda hora? A rocha não se vê, ela é fundação, não é edifício, você é um edifício. A palavra diz que eu tenho que fazer meu irmão crescer e eu diminuir. Ó, consegue entender isso aí? É o amor, hein? Está aqui, ó. Jesus Cristo fez crescer, falou para os seus: vocês vão fazer coisas maiores do que eu já fiz. Aí, e aí a gente quer fazer, nós não somos pedra. Nós não entendemos esse elementar aqui.
Diferentemente de todas as religiões ocidentais e orientais, onde basta que os prosélitos, que são os não-judeus, tá bom? Sigam um conjunto de normas, ou líder e fundador da seita ou religião escolhida para receber o título daquele grupo religioso, o indivíduo só é um verdadeiro cristão ou uma verdadeira cristã, se tem uma comunhão íntima com Cristo. Então aqui, ó, por que você está olhando para o mundo? Por que nós olhamos para o mundo? Você está falando aqui, ó, diferentemente das religiões ocidentais e orientais. Aquele cara nem crente aí está crescendo. Aquele cara nem crente aí trabalha melhor do que cristão. Entendeu? Você acha que a obra boa vai te levar? Você acha que a caridade vai te levar? Agora, você sozinho, olha lá, um indivíduo só é um verdadeiro cristão. Eu não preciso olhar para ninguém, eu preciso ter os fundamentos dentro do meu coração, saber que Cristo está olhando para mim, que Jesus está olhando para mim, que eu sou o fundamento, eu sou a rocha, e Ele falou que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Se nós somos edifício, eu preciso edificar, eu preciso crescer. Eu sou um projeto de Deus, para mim poder fazer uma construção, eu tenho que ter um projeto. E Deus tem um projeto nosso. Só que muitas vezes eu não consigo ser verdadeiramente cristão ou uma cristã. E ter uma comunhão íntima com o Cristo vivo. Aí começa aquilo que eu preguei a última vez. Crise de identidade. Eu começo a ter crise de identificação. Porque eu não conheço os princípios básicos. Eu não conheço os princípios simples, eu não consigo viver o simples do Evangelho. Eu torno a falar, não tem amor hoje nas igrejas, tem um interesse, várias delas, mas eu vivo isso daqui, eu consigo ter o fundamento, além do que já está exposto, eu consigo. Se eu não consigo viver o simples, como é que eu quero viver o grande? Como é que eu quero crescer? É o que está acontecendo, as pessoas querem passar por lá degrau, mas não conseguem viver o simples, que é os rudimentos, são os princípios. Está aqui, ó, fundamento da lei que já está exposto, o qual é Jesus Cristo, Ele deixou, é a sua palavra. Está aqui, ó. Então, às vezes a pessoa está com um problema e não vai buscar o simples, que é o simples, Jesus Cristo. Nossa, eu preciso ouvir um profeta, eu não sou contra, tá, irmão? Eu quero que vocês entendam uma coisa: o profeta também precisa buscar Cristo, o profeta também precisa ter os elementos, o profeta também precisa buscar em Deus, porque senão morre. Por isso que Deus deixa claro na palavra dele. Esse fundamento não é só para obreiro, não é só para novato, não é só para neófito, esse fundamento é para nós, e hoje a igreja tem que viver isso, está no final mesmo. E se eu não viver o simples, e praticar o simples, e viver o simples, eu não vou subir. Isso é claro, Deus já deixou claro isso. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz isso. Tem alguma dúvida? Precisa ir na Bíblia, precisa ir na palavra. Aí, se não tem entendimento, buscar alguém que tem entendimento. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Isto é crescer. Salmo 133. Com bons suavecos e irmãozinhos em comunhão. A comunhão é para mim poder interagir também. Eu sempre brinco, tanto na vida profissional como na vida ministerial. Suga aquele que sabe. O que é sugar? Perguntar, falar, como é que você fez, como é que você está, como é que você buscou isso, como é que você entendeu isso. Lembrando que cada um tem uma maneira de entendimento, cada um tem uma maneira de entender os princípios. Cada um vai gravar de uma maneira. E nem todos conseguem gravar como muitos teólogos gravam. Mas entenda uma coisa, hoje, se você for fazer direito, ou outras, tem uma matéria que se fala, que é, está na minha cabeça, oratória. E hoje as faculdades teóricas também te ensinam oratória. Então significa que você pegar isso aqui, ó, você vai pregar. E bem ainda, você aprendeu oratória.
Por que o advogado debate com o juiz? Porque ele aprendeu oratória. Ele sabe. Tem muitos pastores que aprendem oratória, estão pregando, mas não tem Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. E não é isso que Jesus quer. Isso daqui, amados, fundamento, eu preciso ter raiz nele. Eu preciso conhecer ele, a pessoa de Jesus. Eu preciso saber isso daqui, ó. Não ser um judeu, não ser um prosélito que acredita em tudo que vem. Cuidado com o que você ouve lá fora. Se você tem fundamento, você não dá nem ouvido. Você respeita, se cala e vai embora. E fala: Jesus, tenha misericórdia dessa vida, porque ele não sabe nada do Senhor. É isso que nós temos que ter cuidado. É isso que Jesus está falando. O fundamento é nele, é raiz. Aí, um só tem intimidade com Cristo. Ele não está falando que eu e o pastor, não está falando que eu e o evangelista, não está falando que eu e você. Está falando eu e ele. Aí eu vou ter o fundamento, aí eu vou ter a raiz, aí eu vou conseguir entender o que Cristo quer de mim. Eu preciso saber o que Cristo quer de mim. Para isso, intimidade dia e noite, todos os dias, todas as horas. Onde tiver eu tenho que conversar, onde tiver eu tenho que falar, onde tiver eu tenho que apresentar. Aonde eu entrar, que eu não entendo, e eu mexo com empresários ricos, já tem a filosofia dele, que é o dinheiro, o Deus do mamão. Vou debater com ele, quase nenhuma. Mas ele vai ver diferença de mim. Eu tenho fundamento, eu sei onde eu piso, o que eu falo, o que eu faço. Aí ele vai perguntar para mim: por que você não quer fazer isso? Porque eu conheço um Deus que pode todas as coisas. É ele que abre, é ele que fecha as portas para mim. Independentemente se eu vou ganhar ou não, se eu vou perder ou não, se eu vou fazer ou não, se ele vai ser meu cliente ou não, eu tenho fundamento, eu sei que Deus me sustenta. Esse é o fundamento, é um dos fundamentos que eu preciso ter, que é aqui. Em um só eu tenho comunhão com o Pai. Acabou. E se tratando de Jesus Cristo, aquele que quiser ser um discípulo, um seguidor ou um aluno dele, deve relacionar-se com ele. Não basta ter sobre Jesus, não basta ler sobre Jesus, nem ouvir dele. Não adianta, amado. Eu posso ouvir, eu posso ler, eu posso falar, mas se eu não tiver uma intimidade, se eu não tiver uma vontade, se eu não tiver sede, se eu não quiser entender quem ele é, eu não vou conseguir. É como eu estudar qualquer profissão. Se eu estudar qualquer profissão, eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Não vai mexer nada, não pode perceber. Ele está curioso, ele quer ver de perto. Ele precisa ver de perto. Uma hora nós vamos trabalhar junto, tá? Vou ensinar você. Eu preciso entender. Aqui, ó. Não adianta eu relacionar com ele. Não basta ler e nem ouvir. Muita gente está ouvindo dentro da palavra de Deus aqui dentro. Ele está tendo fundamento. Muita gente pega a Bíblia e lê porque o pastor diz: fazer, vamos orar, gente, vamos ler, gente, vamos fazer isso. Aí ela vai no embalo da voz. Mas e o desejo do teu coração? E os fundamentos que você precisa ter? E o projeto que Deus tem para você? Daí eu vou voltar um pouco o processo que você está passando. Deus começa a fechar, começa a travar, aí começa a doer. Aí você começa a olhar para um, olhar para o outro, e você vê o crescimento de um, vê o crescimento do outro. Aí chega um novo na igreja, aquele novo chega com sede, abre o coração, fica em cara, rasga o coração, e você com aquela rixa, com aquela inveja, não está, triste. Os pastores que pagam o preço, pagam o sapo, paga tudo. Um gole de sapo seco, arranha com a unha e vai que vai. Por quê? Porque ele está vivendo isso aqui, ó. O autêntico cristão é aquele que tem tamanha intimidade e relacionamento com Cristo, que suas ações e até mesmo sua própria vida começa a expressar a vida do próprio Cristo. Lembra que vocês conhecem nesses lugares? A minha vida vai expressar Cristo. A minha vida vai dizer quem eu sou. Eu não preciso muitas vezes falar, mas eu tenho fundamentos.
tenho raiz. Esse negócio de falar, mas Deus está comigo. Está mesmo, está com todo mundo. Os olhos dele estão sobre a terra, vendo o bem e o mal. Então é fundamento. Gálatas diz isso: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não, eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se mesmo por mim. Fácil falar isso, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é fácil falar. E a vida dele? E a sua vida em Cristo? Como você está vivendo? Esses são os fundamentos básicos, fundamentos que eu preciso ter, fundamentos que eu preciso buscar. É a palavra, a verdade. Eu preciso viver ela, eu preciso andar nela, eu preciso praticar ela. Aí você vai entender que muitas vezes você nem fala nada e as coisas acontecem. Aí você começa a ver o agir de Deus. Aí você começa a ver que Deus faz um milagre mesmo. Aí aquilo que eu trabalho à noite por mim vai acontecer. Porque Deus trabalha verdadeiramente à noite. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. O Pai trabalha dia e noite. O Pai não para de trabalhar. Aí começa a acontecer as coisas. Mas eu tenho o quê? Uma raiz, um fundamento. Eu tenho a palavra de Deus. Eu sei aonde eu posso. Eu sei que eu posso entrar e vou resistir. Eu sei a quem eu vou falar. Eu sei a quem eu vivo. Posso entrar em qualquer lugar. Aí sim, Filipenses diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o anterior Paulo, sem viver com, sem viver sem, passo fome, passo necessidade, sem viver com bastante. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você pode falar isso. O contexto de Paulo é porque ele estava passando necessidade naquela época. Agora imagine só você tomar chicoteada, ser preso e ele ainda adorar a Deus e Deus abrir a tela. Você quer isso na sua vida? Tem que viver o fundamento. Tem que viver a palavra, tem que botar em prática um dos rudimentos básicos, um dos princípios básicos é ter fundamento. Não adianta falar, eu sou de Cristo. Certo que eu sou cristão, pequeno Cristo, você consegue exalar ele? Consegue mostrar para as pessoas que você verdadeiramente é cristão? Você tem que abrir a boca e falar, não, eu sou cristão no Evangelho. Está aqui o fundamento. Esse é o fundamento que eu preciso ter para que as coisas aconteçam na minha vida. Para que eu consiga reverter o quadro da minha vida. Quando eu reverter o quadro da minha vida, comece a reverter da minha família, comece a reverter dentro do meu trabalho, porque daí eu sei meu fundamento, eu sei onde eu posso, o que eu posso, eu sei como eu vou falar, as palavras que vai sair da minha boca. Muita gente fala que palavra torpe são os grandes. Não, Deus falou que não existe pecado e pecadinho, palavra torpe é uma só. Como está a sua boca? O que você fala para os outros? O que você pensa? Entenda uma coisa, antes que você pense, Jesus já sabe, hein? Você não é agora, não sabe o que eu estou pensando, sabe? Mas não é ninguém para saber, não. Isso aqui não é para ninguém saber. Isso aqui é para a igreja entender que quando eu penso, Jesus já sabe. Aí não sabe por que as coisas não andam. Não sabe por que não deslancha, não cresce ministerialmente, não cresce profissionalmente, não cresce familiarmente. Eu, não estou falando dos meus filhos, não estou falando dos meus esposos, eu. Isso é para nós, não é para o outro, tá bom? O outro vai ter que viver isso, vocês vão entender isso. Os caras têm mania, nossa, o cara tinha que estar aqui, e você tinha que estar, não, onde é que você está? Eu perguntei isso uma vez para o pastor, nossa, o cara tinha que estar aí, você está onde? Está aqui? Que é isso, meu pastor? Não, estou perguntando, você está aqui? Eu falei, já entendi. Eu falei, então, meu amigo, isso é para você. Não existe isso. Não, está vendo aí? É isso aqui. E a hora que Jesus voltar, você vai pegar no pé dele? Pensa nisso. Não pensa no anticristo, não pensa no diabo. Ele já é derrotado e ele vai vir. Agora pensa em Cristo. Eu preciso pensar em Cristo. Porque você não vai levar tua esposa, teu marido, teus filhos, tua avó, teu pai, não vai levar. E é capaz de eles ficarem abençoados, porque está vivendo mais do que nós. É isso a reflexão que eu preciso ter hoje. E chegou a hora, irmão.
Não pensa você que o negócio está. Chegou a hora. A terceira grande guerra está por um fio. Mas por um fio, se vocês não acompanham, acompanhem. Está por um fio. Livro de Daniel, faltam os últimos 7 anos. Quem gosta de estudo sabe o que eu estou falando. Os últimos 7 anos vai ser a tribulação. E nós, a igreja, não vai estar. Deus vai tirar a igreja. Graças a Deus mesmo. Mas e os meus fundamentos? Eu vou? Porque depois eu tenho que excluir. Não vai ter Espírito Santo. Você vai ter que viver a palavra de Deus e falar, não, eu sirvo a Cristo. Aí vai matar você. Hoje eu tenho Espírito Santo. Os fundamentos é isso. Os fundamentos é para isso. Ó. A igreja é comparada ao edifício. No próprio livro de 1 Coríntios, em 1 Pedro, em 1 Timóteo, a igreja é a casa de Deus. Você usa isso aqui como casa de Deus, como casa de oração. Isso aqui é templo, mas e o seu? O seu templo? Nós estamos comparados com o edifício, o meu fundamento, como está? E a minha vida em Deus, como está? Isso é para mim. É a reflexão minha, sua. Como está isso daqui? No sentido de construção, onde cada cristão é uma pedra viva. Até coloquei ali, ó, Mateus 16, 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Você pode falar isso? Você é a igreja de Cristo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus já falou, eu preciso ser rocha, fundamento, preciso ser pedra, para que as coisas não aconteçam, para que as coisas não venham acontecer comigo. É isso que a palavra está falando. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Você é a igreja de Cristo. Isso aqui é templo. Eu sou a igreja, eu tenho que ser a igreja lá fora. Eu tenho que levar o evangelho para fora, eu tenho que ser testemunho. Eu não preciso abrir minha boca, eu preciso ter atitudes. Eu não posso ter crise de identidade nessa época, não. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que eu sou a pedra. Tudo que Deus deixou escrito é para mim viver. Não é só para mim nem entender e falar, não, a igreja é minha irmã, a igreja é meu irmão. Para com isso. Ame. Você não é igual a mim. E pode ter certeza, convicção, propriedade. Ninguém vai tirar o que é teu. Porque Deus já tem um projeto para você. Eu preciso ter fundamento. Nesse fundamento eu paro com as rixas, eu paro com as crises, eu paro com as dores, eu paro com os ciúmes, eu deixo de olhar para os outros. Agora olha para o irmão e abrace ele. Você sabe qual irmão está passando necessidade aqui ou não? Você sabe quem verdadeiramente precisa de um abraço? Só quem tem intimidade com Deus vai fazer isso, irmão. Porque caso contrário você não vai fazer. Sem fundamento você não vai fazer. Sem entender o que Deus quer de mim, você não vai fazer. Essa é a realidade. E aqui eu não estou falando para pastores, para apóstolos, eu estou falando para igreja, que sou eu. Portanto, o fundamento da casa de Deus é o próprio Jesus Cristo. Se eu não sou Pedro, eu não entendo quem é o meu pai, como é que eu vou entender quem é o filho? O pai deu o filho por amor da minha vida. Eu não sou merecedor de nada. Se vocês soubessem da minha vida, soubesse o que eu fiz, o que eu fui, não sou merecedor de nada. Cada um tem seu testemunho. Mas eu preciso ser isso daqui, ó. Eu preciso ser casa de Deus. Antes de eu vir para cá, eu preciso ser casa de Deus lá fora. Eu preciso pôr em prática. Mas eu conheço a palavra, eu conheço os fundamentos, eu conheço o arrependimento das obras. Eu sei que é fundamento. Isso aqui é só para a gente começar o arrependimento das obras. Eu tenho que ter fundamento, senão você vai se machucar. Isso pode trazer um confronto. Mas eu conheço, eu sei o que é isso aqui. Não se trata de um líder ou de uma doutrina, mas do próprio Cristo. Lembra? Deixando a doutrina de Cristo, deixa a doutrina. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, não a doutrina.
Deixa as doutrinas, senão não vou avançar. E a doutrina é Cristo. Cristo está aqui, ó. Quer conhecer Ele? Porque de Gênesis a Apocalipse fala de Cristo. Se você não entende, quer profecia? Quer receber a palavra de Deus? Abre a Bíblia. Porque aquilo que está no teu coração, e você não consegue entender, ele vai trazer um profeta para falar que está dentro do teu coração. Aí sim. Entenda uma coisa, eu não estou falando o nome do profeta, porque às vezes Deus usa eu também. Mas eu preciso ter fundamento, conhecimento, leitura, estudo, tempo. Tem gente que fala, não tenho tempo, hoje não dá. E quando a pessoa fala isso para mim, ela sabe que eu respondo na hora. Na hora ela sabe. Tenho uma filha que era minha enteada, né? Uma filha. Aquilo é uma luta, irmão. Aquilo é uma luta. Ela confronta eu. E eu falo pelo ouvido dela, assim, eu vou falar aqui. Cuidado, porque o inferno está perto. Desviada, conhece a palavra, amo ela ama eu. A neta quer morar com a gente. Eu vou levar ela. Eu vou. Então isso aqui, ó. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vindo na igreja, não temos fundamento, saímos lá para fora, vivemos o que o mundo quer, falamos o que o mundo quer, voltamos para a igreja, a gente botou salvo. Chega aqui, o pastor prega, o evangelista prega, outro prega, sai de novo para fora, faz o que o mundo quer, volta de novo, correndo sem fundamento nenhum. Você estudou a palavra? Não, hoje não dá, irmão, está trabalhando, está louco, eu não tenho tempo. Vou falar o que o pastor falou para mim. Eu vou dizer dentro da fábrica. Eu saio de casa às 4 horas, tem que entrar às 6 horas. É? Maravilha. Que hora você volta? 5 horas. E depois eu estudo, pastor, está fazendo faculdade. É? E das 6 da meia-noite às 6. Aí eu durmo, então não, você vai estudar da meia-noite às 6. Porque Jesus vai te dar uma força. Porque ele me deu um choque. Eu vou ficar acordado 24 horas, pastor. Ele foi só um problema seu com Deus. Ali eu comecei a aprender. E quando eu comecei a fazer isso, tirar meia hora com Deus, meia hora, em vez de levantar às 4, eu levantava às 3h30. O mais dolorido ainda. Ele não dorme, você dorme 3 horinhas. Chegava em casa às 11h30, tinha que jantar, dormir, para acordar às 3h30. Deus começou a operar. Aí, os princípios básicos começaram a vir na minha mente. É isso. Deus não vai operar na tua vida se você não tiver um sacrifício por Ele. Ele não conhece o teu coração. Amém? Amém. Fundamento, vocês conseguiram entender? Conseguiram entender o fundamento? Então vamos lá. Vamos para o arrependimento das obras mortas. O que é arrependimento das obras mortas? Eu falei para vocês no começo que, mesmo eu não conhecendo a Cristo, eu fiz obras. E essas obras eu preciso entender e me arrepender. E mesmo o cristão também faço. Tem obras mortas aí que nós dizemos que para nós é normal. E não é normal para Cristo. Então uma coisa, o Cristo anda ao contrário do normal nosso. Anda ao contrário, porque o pai não dorme, trabalha 24 horas. Por que você vai reclamar que está sem tempo? Olha que interessante, o pai não dorme. Você não é filho? Todo mundo aqui tem filhos, menos os jovens. Os filhos se esperam em quem? Em quem os filhos se esperam? Quem você é como pai? Se o meu filho espera em mim, como é que eu não vou espelhar no pai? Aí não tenho tempo? Não posso? Estou cansado. E o pai não cansa? Ele pode trabalhar 24 horas para você, mas você não pode fazer meia hora. Ele pode fazer um milagre para você, mas você não quer nem saber. Você está zoando, está lá fora, está zoando. Meu pai não está vendo. Aí eu vou falar do pai físico. Meu pai não está vendo, não é isso não. Meu pai não está vendo, não. Vou pedir um dinheirinho para ele lá, que é dinheirinho do pai ainda. Ontem eu brinquei com ele. É isso aí, mano. E aí eu não posso? Eu não posso?
E aí o filho fala, meu pai nunca veio. Claro que não, meu pai físico não, mas meu pai celestial está. E eu vou tornar a falar, as bênçãos que Deus tem para vocês dois não é igual ao seu filho. Então como eu estou sendo como pai? Foi um dos pontos que Deus pegou em mim. Como é que será, Cláudio? Qual o testemunho sobre o seu filho? Pode estar cobrando eu? Foi o profeta que falou, irmão. Eu falei, família da minha vida, nunca tinha visto cara. Deu vontade, vou falar a verdade para vocês. Eu vou dar um soco na cara dele. Falei, que é isso? Desse jeito, ele veio direto de mim e falou assim, viu? Você está querendo que Deus faça para você? Quem foi você como pai, rapaz? Deus manda dizer, ele está, nossa, irmão. Dei 3 passos para trás, ele veio andando, ele foi dando 3 passos. Falei, que isso? O pastor chegou e falou, não fale nada. Eu falei que você que mostra você ser confrontado. E aí, como você é como pai? E você como filho, como é? Você sabe que se você não honrar teu pai e tua mãe, acabou tudo. Como eu sou lá fora, honrar teu pai e tua mãe, é lá fora também. Honrar o que ele pensa, o que ele fala, honrar a pedra. E nós somos filhos. Se eu sou filho, como é que eu estou honrando meu pai? Então medite nisso, como eu sou com meus filhos, como eu sou em casa, como eu sou na rua, o que sai da minha boca? Esse é o fundamento que nós entramos aqui, ó. O que é o arrependimento de obras mortas? É a percepção tardia de nossos atos passados, sejam bons ou ruins. As obras mortas falam de nossa conduta passada, das coisas boas que fazíamos tentando agradar a Deus, bem como os atos pecaminosos. Vou falar dos cristãos. A gente às vezes quer fazer coisa para agradar a Deus, irmão. Fica quieto, fecha a boca, não fala, faz o que Deus manda. Aqui, ó. Seja bom ou seja ruim. Você acha que você não faz coisa ruim também, como cristão? E quando você responde para o papai? E quando você responde para o teu filho? E quando você não ensina ele? E quando você pega o irmão e abraça ele? O irmão está chegando nas costas. Já vi isso, né? Nosso irmão está chegando. Você dá risada, Senhor Jesus, que princípio é esse? Me ajuda a não sair da igreja, a não me converter. Então está aqui, ó, Deus está falando. É a percepção que eu preciso raciocinar todo dia, e ver aonde eu errei nesse dia. Você sabe que Deus tem no livro da vida dele, escrito, cada dia um passo. Então peça para ele trazer para você o que ele tem escrito para o dia de hoje. Mas entenda uma coisa, quando eu falo que sou cristão, pequeno cristão, eu sou Cristo. Será que eu consigo viver hoje como Cristo? É isso que ele está falando, irmão. Eu preciso ter uma percepção de voltar, de analisar. Agora, e quando eu não era? E quando eu me converti? Aonde é que eu errei? Eu falei para o irmão esses dias, eu estou com uma liberdade muito grande com ele. Deus trouxe ele perto de mim, foto toda a terra. E esse cara cresceu, Deus foi me usando. E eu falei assim para ele, viu, irmão? Você precisa fazer uma reflexão na tua vida, porque você errou tanto como Cristo, como cristão. Ele não me falou, que é isso, pastor? Você está me contando umas coisas aqui, pelo amor de Deus, faça uma reflexão, depois você fala comigo. Você precisa pedir perdão para algumas coisas. Passou uma semana, eu voltei no cliente. Eu venho compartilhar a história. Quando eu pisei no cliente, ele já estava me esperando esse bolo chique lá. Eu falei, meu irmão, não posso fazer isso agora, não tem medo. Não, se você falar comigo, se você falar comigo, eu falei, tá bom, eu falei assim, graças a Jesus, e agora o que eu faço? Ele disse, vamos lá. O cara chorou, que nem criança, porque ele começou a fazer uma. E aí ele me falou isso. Ele falou, irmão, eu dei costa para o irmão, eu falei besteira para o irmão, eu xinguei o pastor. Eu falei, então, meu irmão, o livro da vida está ruim do seu lado. Você precisa se arrepender e voltar a pedir perdão. Irmão, perdão tem que voltar. Não adianta falar assim, está perdoado, mas não quero que perde nele. Já falou isso, irmão? Já falou isso.
Já falou isso, né? Já, eu sei que já. E todo mundo falou, até eu. Não quero perto de mim. Deixa ele lá perto. Pronto, tem que Deus para perto de você. Você tem propósito com Deus? Deus vai trazer perto de você. E aí você tem que falar, me perdoa aí, porque eu fiz isso. E tem uma coisa, quando eu falo com o pai, é do jeito que eu vou falar com você. Irmão, você me perdoa porque eu fiz isso. Irmão, faz 4 anos que eu estou nesse cliente. Graças a Deus. Porque tem um propósito com ele lá. Esse cara cresceu de uma maneira tal, é músico também. Que hoje você entra e está dando risada, ele está alegre. Mudou a casa dele, mudou a família, mudou a esposa, mudou a filha. Eu fiz um momento, eu me arrepia. E eu não vou me gloriar por isso. E eu sei que Deus tem algo ainda ali dentro de uma outra pessoa. Eu já falei para ele, Jesus, eu estou sendo massacrado, você quer que eu fique aqui? Ele falou, quero, fica aí. E a crente, todos eles crentes. Irmão, eu tenho que ser Cristo, eu tenho que ser isso aqui, a percepção minha. Eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso fazer esse papel dos rudimentos para que Deus cresça eu como ministério. O meu ministério não é igual ao evangelista, não é igual ao do pastor Márcio, não é igual ao da pastora Simone, não é igual ao da pastora Elane, não é. Meu ministério não é igual a ninguém, mas eu preciso entender essa percepção e aí fazer o caminho de volta, pedir perdão para o Pai e aqueles que eu errei, pedir perdão. Opa. O arrependimento de obra significa reconhecer e deixar para trás os hábitos, ações, pensamentos que não trazem vida e que estão em opção ao que Deus deseja para nós. Vai entendendo? Qual a tua ação? Que ação você tem hoje? Que hábitos você acha que é normal? O meu hábito é esse, eu sou assim. Tomei uma lapada da minha esposa, quando ela chegou na minha vida, que sabe que eu sou segundo casamento, nós dois somos viúvos. E o primeiro foi um confronto, o segundo então foi paulada. Eu apanhei de Guatamburgo. Porque eu tinha essa mania de falar, não, eu nasci assim. Nossa, quando eu falei isso para ela rasgou eu. Fiquei bravo, me deu uma vontade de dar uma surra no meu mulher. E não foi brincadeira, não. Isso aqui, ó, nós temos ações, pensamentos. Olha para ele, pensamento meu não pode ser errado. Vai descer para o coração. Nossa, pensei errado. Pede perdão para Deus, ajoelha, aonde você estiver. Fala, Senhor, em nome de Jesus, quebra isso. Aí eu vou entender que a palavra tem poder. Aí o diabo não vai mexer. Você se arrependeu de imediato. É sério isso. Hábitos, nós trazemos ação, pensamento que não trazem vida e que estão em oposição ao que Deus deseja para nós. E como voltar-se de uma forma de viver que era vazia e sem sentido, para abraçar uma nova forma de vida em Cristo. Não vou falar os cristãos aqui, mas meu pai e minha mãe falaram que eu não ia ser nada. Não vai ser nada. A gente acreditava. Não sei nada agora. Tomara que meu pai deixe uma herança. Falava para minha irmã, mas velho, sabe que o pai vai deixar uma herança lá, mas não vou ser nada. Minha irmã falava assim para mim, não sei não. Vai estudar, vagabundo. Você não vai estudar? Eu vagabundo não sou. Claro que você quer estudar. Hoje a gente conversa, minha irmã não é cristã. Eu prego a palavra, ela fugiu de mim. A outra se converteu. O outro morreu. Mas deu chance. Então esse aqui, ó, aquilo que teu pai falou muitas vezes, está guardado no coração. E aí você briga sozinho. É isso que eu preciso. Quando eu entendi isso, que eu falei, não, peraí. E aí eu fui pedindo perdão das palavras que eu liberava para o meu pai. Deus me perdoa porque eu fiz isso. E isso. Meu pai não adianta, meu pai está morto faz anos. Então, ele é um problema com Deus. Olha eu. E os meus hábitos, e as minhas ações, e os meus pensamentos. Como eu sou? Traga para o dia de hoje, como é que você é? Quando você começa a fazer alguma coisa, você começa a relembrar. E é isso que Deus está falando. Fala comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou te perdoar. Eu vou mostrar os seus caminhos. É isso que Deus está falando.
É isso que Jesus aqui está falando para nós, ó. Que hábitos eu tenho, principalmente os jovens. Cuidado. Diabo no mundo. Eu dei no tráfico que era lá, eu vivi lá há anos, até igualzinho. Só os velhos que morreram e os novos assumiram. O diabo não muda. Tráfico, bebida, boate, não muda. Só que agora os velhos como eu, amanhã está morto. Graças a Deus, Jesus está tendo misericórdia. Mas agora sumiu os jovens. Então cuidado. Hoje está pior que o meu tempo. Quem eu sou? Quais são os meus hábitos? Como eu falo em casa? Como eu brinco com a minha esposa? Como eu falo com a minha família? Como eu vivo lá fora? Eu sou luz. Isso aqui é hábito. Ações, quais são as minhas ações? Para a pessoa chega no centro, você já vai rebater, cara? Isso é tendência de ser humano. Toma um esculacho e já bate também. Não aguentei não. O cara fala comigo, já rasguei, ele é uma metralhadora mesmo, santa. Que metralhadora santa, irmão? Tem crente falando isso, viu? Eu já dei uma metralhadora santa nele, já rasguei, porque eu não sou de ferro, eu sou de Jesus, então você não pode falar que é pequeno Cristo. Não fala que você é cristão, pelo amor de Deus. Você acaba com a minha vida, com a vida de quem é cristão. Essa aqui é a ação. Qual é a tua ação? E os pensamentos? Pensamento pior. Pensamento pornográfico, pensamento de birra, pensamento de ódio, a ira, ela flora sobre qualquer ser humano. Quem eu sou? Como eu penso nisso? Como eu ajo nisso? Ele vai trazer, se você entender esse processo, você começa a mudar isso que Deus está falando. Os homens mortos, a minha vida, quem eu fui, quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei verdadeiramente quem eu sou em Cristo. Eu sei verdadeiramente que Cristo é o Pai, que eu tenho uma intimidade com Ele, que eu posso estar com Ele. É intimidade, não tem outro jeito. Arrependimento é metanoia, irmão. Conhece metanoia? Olha lá. É a palavra grega traduzida por arrependimento, que significa mudança de mente. Meta-mudança, noia, mente. Mudança de mente. A hora que você tiver essa mudança de mente, acaba os problemas. Porque daí você vai brigar com você mesmo. Você não vai olhar para os outros. Não estou falando que o aconselhamento não serve. Muitas vezes eu não consigo mudar sozinho. Eu preciso buscar alguém que conheça, que saiba me ajudar. Principalmente pessoas de oração. Nova criatura. Eu preciso ser nova criatura. A gente fala, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive mesmo. Ele quer a mudança de vida. Ele quer um novo tempo para a minha vida e para a sua. Ele quer fazer os milagres. Só que ele já tem um projeto pronto. Sabe o que acontece com a gente? A gente não quer viver o projeto dele, quer viver o meu. Teve um tempo que eu vivi assim. Não, meu projeto, eu quero ser rico. Eu queria ser rico. Vim de uma família rica. Eu queria ser rico de qualquer jeito. E a minha irmã falava, vagabundo, não, se estudar você não vai ser nada. Meu pai falava, meu pai não chamava vagabundo, chamava de vadio. O vadio, vai estudar. Não vou deixar nada para você. Ele não deixou mesmo nada, não deu. Mente vazia. Que diz aqui? Mente vazia. Eu preciso ter um novo nascimento, eu preciso renovar. E é através disso aqui, ó, metanoia, eu preciso fazer uma metanoia na minha vida. Entenda que isso aqui não é para o outro, é para você. Porque muitas vezes nós, como cristãos velhos, não entendemos isso. Não conseguimos entender essa metanoia. Entenda uma coisa, aqui é a alma, é a mente, pensamento, que vai descer aqui, que vai jogar aqui. E a ira, quando se brota, se você não tiver o autocontrole, se você não for um novo nascido, você vai metralhar o cara de palavra. E aí você vai machucar o cara. E o cara vai embora machucado e você vai saber se não vai pedir perdão. Agora, se Deus tem um novo nascimento e você vive dessa maneira, você imediatamente não responde. Engole. Não vai dizer que o pastor engole o pé de galinha e daquelas unhas grandes, viu aquelas unhas grandes? E tem que engolir. E desce. Quem é evangelista é o pior ainda, não sei se eles essa evolução. E aí vai engolir aqueles gatos de briga, que é pior ainda. Que tem a espora atrás desse tamanho, porque aquilo vai pegar na frente e na frente vai descer.
Não vou ter um novo nascimento? Não suporto. Não aguenta. Então, metanoia. Eu preciso ter uma metanoia todo dia. Todo dia. Porque eu erro. Nós erramos. Mas Cristo é o nosso advogado. É Ele que peleja as minhas pelejas. Preciso entender isso. Ele peleja as minhas pelejas. Vai em 2 Crônicas 20, vocês vão entender. Ele diz: ele ficar parado e veja o livramento que eu vou te dar. Eu tenho uma promessa para você, aconteceu. Aconteceu. Ele mandou ficar quieto, para. Quando você tem uma intimidade com Deus, é diferente. E foi na pandemia. Fechou tudo. E eu dependo da prestação de serviço. Comecei a chorar, dentro da minha casa sozinho, chorar, falar: Deus, como é que eu vou sustentar? Tinha conta e tal. 3 dias no quarto, ele falou: quieto. Só falou assim: me quieto. E mandou na palavra, porque eu amo isso aqui, irmão. Isso é a profecia. Isso é um particular mesmo. Ele mandou ler 2 Crônicas 20. Batalha minha, fica parado. E veja o livramento que eu vou te dar, como eu dei para Josafá. Falou desse jeito, ninja. Mano, deu 2 dias, pum! Abriu umas portas que nem eu imaginava. Dentro da pandemia. E Deus me guardou, não tomei vacina, não fiquei doente. Por quê? Porque é promessa de Deus, mas eu tenho intimidade com Ele. Não é minha esposa que tem, não é o pastor que tem. Sou eu com Deus. É a metanoia que eu entendi na minha mente. E todo dia eu faço essa metanoia. Todo dia eu pratico a metanoia. Antes de dormir, na hora que eu levanto, porque eu erro, eu peco, eu penso. O maior problema nosso é o pensamento. Eu preciso ficar quieto. Quando eu penso que é do Senhor, eu preciso imediatamente ser isso daqui, ó. Mente, mudança. Eu preciso saber. Porque o diabo está ao meu redor. Ele pode até lançar certo, porque ele lança, né? Mas se eu estou em Cristo, eu tenho fundamento para isso, eu rebato na hora. Isso é o fundamento que Cristo tem. Vocês têm que às vezes Deus até permite o diabo chegar perto da gente? Ele fez isso com Jó. Jó é assim e tal, pode olhar assim, só não põe a mão nele, pode tirar tudo. Eu sei quem ele é. Deus consegue olhar você e falar que sabe quem você é. Só que Deus não olhando para nós e fala: eu sei quem é o pastor Marcos, eu sei quem é o pastor Vitor, eu sei quem é. Sabe, será que você tem essa consciência? Porque ele fez isso com Jó. A Bíblia não mente. Então, se ele fez isso para Jó, o que ele vai fazer comigo? Como Deus olha para você hoje? Como uma metanoia todo dia, mudando de pensamento, mudando de atitude, de ação, de gesto, de palavra que sai da minha boca. Deus consegue fazer isso? Você consegue entender que Deus pode fazer isso? Está aqui, ó, obras mortas. Então Ele manda eu todo dia fazer uma análise. E aquilo que eu já fiz? Será que eu já joguei no colo do Senhor e falei assim: eu fiz porque eu não sabia. Eu fiz porque eu errei. Eu fiz porque eu não entendia. Mas entendo uma coisa: quando você começa a falar com o Pai, Ele vai aqui, ó. Ele vai aqui, tá bom? Não faça só para fazer. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é pena. Então, cuidado. Eu preciso praticar esse arrependimento. Eu preciso buscar em Deus isso. E praticar isso aqui, essa metanoia. Bom? Arrependimento não é apenas uma sensação de tristeza ou remorso, mas uma mudança profunda de mente e coração, que leva a uma nova atitude e comportamento. Não é um remorso nem tristeza, é uma mudança profunda, acabei de falar. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Mas eu preciso ter atitude, ação, eu preciso ter um posicionamento. Preguei sobre isso também. Posição, eu preciso ter uma posição, eu preciso dar um passo, eu preciso viver isso. Essa crise de identidade é porque eu não tomei uma posição e não me arrependi profundo. É porque eu não tomei uma decisão. Eu acho que está bom. Tu se acha que está bom, não adianta olhar para os outros, não adianta querer. Não adianta. Você vai debater com Deus, e com Deus não se debate. Com Deus se cumpre. Melhor obedecer do que sacrificar. Você está sacrificando bobeira.
Obedeça somente. Mas viva isso. Viva isso aqui, ó. Processo. Ainda é um processo. Quando se quer uma coisa, vai ter um processo, tá? O arrependimento de obras mortas é um processo contínuo que envolve reconhecer o pecado, sentir arrependimento e, mais importante, mudar de atitude e comportamento buscando a santidade. Qual o processo? Vai doer aonde? No teu coração, nas minhas atitudes, na minha mudança. Você vai escutar assim como eu já escutei, que eu tenho ainda amigos que estão no tráfico, que não são crianças. E aí, virou santinho? Até hoje eu faço isso. Virou santinho? Falou, não. Virou santinho não. Eu é cristão. Eu conheci aquele que pode todas as coisas, que me libertou, que me livrou, que me curou. Me curou de 3 enfermidades que eram de morte. 3 que eram de morte. De morte, não tinha jeito. O médico até hoje não entende. E eu falo para ele, não precisa entender, precisa se converter. Jesus trouxe aqui para você se converter. Ele fala, se Deus te serve, eu falei, então vai servir ele. O Senhor está aqui pelo dele. Então isso aqui é mudança. Eu preciso mudar. É um processo. E esse processo é dolorido. Para mim atingir o meu projeto, eu preciso passar por um processo. E quem faz o processo sou eu que tomo a decisão, irmão. Deus não vai vir aqui falar, filho, pelo amor de Deus, Deus vai falar isso com a gente de madrugada, viu? Madrugada ele vai falar, graças a Deus que o pastor Victor dormiu, né? Agora eu vou poder trabalhar com ele. Não acorde enquanto eu não mandar. Você acordou porque Deus fez, ó. Gosta de levantar, já viu o que eu tinha que fazer. Porque quando você levanta, você já sai tribulado. Cadê minha roupa, mulher? Pelo amor de Deus, estou atrasado. Um exemplo, tá? Estou conjecturando. Pronto, você já está vamos falar para você, falar o que eu fiz para você, que ele é o pai, né, quando deita na cama, senta na cama nossa. Já aconteceu com vocês? Eu nunca tive isso, eu fiz isso com minha filha. Senta na cama e fala, filha, fala comigo. O que está acontecendo? Vai estar aqui. Jesus faz isso com a gente, irmão. Filho, você está aqui do meu lado. Para um pouco, deixa de ser tribulado. Para de errar com as coisas. Para de achar que o dinheiro é tudo. Para. Deus fez isso aqui, ó. É um processo. E é um processo dói, irmão. Sabe o que dói? Eu fiquei 4 anos desempregado. E Deus, eu chegava numa empresa, eu tinha muito currículo. Eu chegava numa outra empresa, faltava coisa no meu currículo. Olha que coisa de louco. Coisa de louco isso, irmão. 4 anos. Eu não estou aposentado por causa desses 4 anos. Processo de Jesus. Quero ver se você vai aguentar lá na frente. Se você vai falar alguma coisa. Processo. Só que eu tomei uma posição, eu vou viver o que Cristo quer para mim, então, vou viver. É isso que Deus está falando com a gente, arrependimento. É um processo contínuo que envolve reconhecer. Um processo contínuo, eu falei para vocês, todo dia eu preciso fazer isso. Todo dia eu preciso entender isso. Todo dia eu preciso falar disso. Eu e Deus. Pai, aonde eu errei? Me ajuda a não errar. Senhor, traz a minha memória, porque eu vejo que às vezes o serviço me mata. É isso que eu preciso fazer todo dia. Todo dia. Arrependimento não é voltar atrás ou dar meia volta. É sobretudo uma decisão, uma atitude correspondente. Não é apenas um momento de emoção, nem tampouco é igual ao remorso. Não faço por emoção, tá bom? Nós não estamos falando de emoção aqui. Estamos falando do arrependimento genuíno, daquilo que Deus fala. E muito menos o remorso. Não vai sentir remorso. Tadinho, o que será que eu fiz? Será que eu machuquei? Isso é o Espírito Santo que vai convencer você. Só que eu preciso tomar uma atitude. Pai, eu quero. Traz a minha memória aquilo que eu já errei. Aí sim, irmão. Isso aqui não está na Bíblia, isso está no seu coração, aquilo que você fez, aquilo que você falou. Aí sim, aí você fala para ele, pai, traz a minha memória. Eu preciso saber se eu machuquei alguém. Irmão, todo dia eu pergunto isso para Deus, eu machuquei alguém. Porque às vezes a minha atitude foi da minha esposa. Eu sou muito direto. E às vezes machuca, tem gente que não está preparada. Principalmente o ímpio. O não cristão, vamos falar assim, que ímpio está dentro da igreja dele. O não cristão.
Eu peço a Deus todo dia, é isso que Ele está falando aqui, ó. É eu voltar atrás, é eu dar uma meia volta e fazer um raciocínio, refletir sobre os arrependimentos, sobre o que eu fiz, sobre as obras que eu fiz. Entenda uma coisa, até como ímpio, até como não cristão, nós fizemos obras, tanto ruim como boas, mas isso não vai levar para o céu, não vai. Preciso ter esse arrependimento, senão as coisas não vão acontecer. Arrependimento produz, consequentemente, uma mudança de direção. Você quer uma mudança de direção? Quer uma mudança de vida? Quer direcionar a tua vida correta? Quer tomar um outro passo agora? Está aí, ó, um pouquinho do beabá. O remorso apenas pesa na consciência de quem cometeu erro, sem produzir bons frutos. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar os frutos. Mas o remorso não dá fruto, o arrependimento traz fruto, tá bom? E aí você começa a ter frutos. Você começa a ter ações, você começa a mostrar para as pessoas, você começa a agir diferente. Mudança, metanoia todo dia, metanoia toda hora, metanoia. Aí sim, aí o arrependimento não é apenas um remorso. Aí verdadeiramente Deus vai falar para você, ó, está aqui. Está aqui. Ali, ó. A própria palavra distingue remorso de arrependimento. Ela é essencial à salvação, como o batismo do arrependimento em Atos, tendo primeiramente a João antes da vinda dele pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. O povo de Israel somos nós hoje, que fomos enxertados. João já pregava o batismo de arrependimento, não é o batismo das águas, é o batismo de arrependimento. Será que você consegue entender isso? Essa metanoia na tua vida? Essa metanoia onde você está? Essa metanoia para acontecer? Você consegue entender que João já pregava o batismo de arrependimento? E muitas vezes as pessoas não conhecem quem está aqui, não sabem nem quem foi João. Essa é a metanoia, o arrependimento. Depois sim, eu tenho outros batismos. Aí eu tenho batismo das águas, eu tenho batismo do Espírito Santo. Mas eu preciso primeiro entender esse batismo aqui, que é o arrependimento. Isso é você e Deus, intimidade. Você tem intimidade verdadeiramente com Deus. Amado, eu não estou falando quantidade, estou falando qualidade. Você pode ter 15 minutos com Deus e tá. Você pode ter 1 hora com Deus e pá. Mas é qualidade com Deus. Para mim atingir isso daqui, ó. Eu preciso ter isso. É a metanoia, é a mente, é a posição, é o ter Cristo de identidade. Falar, não quero mais isso para mim. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso entender o que Ele quer de mim. Isso pode levar tempo, irmão. Pode levar tempo. Tem no céu, o tanque, tem 38 anos. 38 anos. Até Jesus falar, quer ser curado? Ele não precisou citar Jesus para ele, você quer ser curado? Você consegue? Será que Deus está olhando para nós agora? Como olha para nós e fala, você quer ser curado, pastor? Eu vou dizer, Jesus, olha, eu não preciso da minha voz, pelo amor de Deus. Até agora não procurou, está curando com remédio. Mas será que ele consegue olhar e falar, o que você quer, pastor? O que você quer? Eu quero ser curado. Ele não pergunta de dinheiro. A primeira coisa que a gente pede dinheiro, Jesus. Você pode abrir as portas para mim? Eu estou precisado. Ou você não fala assim, converte aquilo lá. Você por que você não pede que Jesus converte eu verdadeiramente no arrependimento? Não, a gente pede para os outros, é dinheiro. E aí? Você consegue entender isso aqui? A palavra de Deus afirma que é a bondade de Deus quem nos conduz ao arrependimento. Romanos, está aqui, ó. E é o arrependimento que muda a nossa raiz, nossa natureza e, consequentemente, nossos frutos. Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que significa isso? Despreza as tuas riquezas.
as tuas benignidades, despreza. Agora, ele te leva ao arrependimento. A benignidade dele te leva ao arrependimento. Então entenda isso. Romanos, está aqui, ó. A palavra de Deus afirma que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Aí depois Mateus, dai pois frutos dignos de arrependimento. Está aqui. O arrependimento que muda a nossa raiz, nossa natureza, e consequentemente o nosso fruto. Raiz. Chegou no fundamento que eu estava falando. Raiz. Quem é você, Cristo? Quem é você em Cristo? Será que Cristo pode olhar para você como olhou para Jó? Não pode mexer naquele ninguém lá que ele eu sei que é de Deus. E aí, você consegue entender que Deus pode perguntar para você: o que tu queres, pastor Márcio? Quero ficar rico e embora para tudo. Entenda isso. O certo é que 38 anos. Então você chegou no Evangelho quantos anos? Eu tenho 26 anos, indo para 27 anos no Evangelho. Pois que eu entendi que não é riqueza e Deus não vai dar riqueza, Deus vai dar o sustento. Depois que eu entendi que eu tinha que fazer a minha parte, estudar. E sabe quantos anos eu fui fazer pós-graduação? Com 50 anos. Aí minha irmã, depois de 50 anos, aleluia, agora você vai prosperar. Eu falei, não, sabe. Agora Jesus vai me sustentar. Eu só fiz isso para você perder o emprego. E Jesus me deu mente, sabedoria. 50 anos. Vou contar rápido. Eu usei droga por 24 anos e trafiquei por 30. Então você sabe que cozinha, né? A gente vai. Deus me deu mente nova, força nova, me formei e Deus me sustenta. Para mim ficar rico?